Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus reine no vosso coração e na vossa mente em Cristo Jesus, amém? Bom, hoje eu fiquei durante o dia sentindo algo no meu coração e com um desejo muito grande de trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação nesse final de tarde. E eu quero falar um pouco para vocês sobre Jó. Jó, lá no capítulo 42, ele traz uma revelação extraordinária sobre o conhecimento que ele adquiriu de Deus após a sua aflição, após a sua luta. E Jó diz assim ao Senhor, lá no capítulo 42, do 2 em diante. Ele diz assim: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei de coisas que eu não sabia, coisas que eram extraordinárias, maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Lá no versículo 6 ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, é uma palavra assim que Jó, ele traz lá no capítulo 42, falando sobre a experiência que ele teve em meio à sua dor e em meio à sua angústia. É algo que me chama muito a atenção, porque lendo o capítulo 1 de Jó, nós podemos ver a batalha que Jó teve travada com o seu inimigo. Satanás estava ali, olha, cirandando, vigiando Jó para ver quem era Jó, para ver a intenção do coração de Jó. Ele ficava inquieto porque ele via Jó sacrificando a Deus e ele via Deus recebendo o sacrifício do seu filho. Até que um dia ele teve a ousadia demasiada de dizer a Deus que Jó só era fiel porque Jó tinha bens, porque Jó tinha uma fazenda, porque Jó tinha prosperidade, porque Jó tinha uma família estabilizada. Então Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó. E incrível quando você vai lendo o capítulo 1, que tudo era desfeito, tudo era destruído, veio uma nação, roubou seus animais, sobrando só um para dar o recado. Veio de repente uma tempestade, derrubou a casa, matou seus filhos, sobrando uma pessoa para dar o aviso. E Jó ia recebendo esses avisos, e um após outro. E no final de tudo, quando ele recebeu todos aqueles avisos, a palavra de Deus diz que ele rasga suas vestes, cai de joelhos e adora. E fala assim: e adorou ao Senhor. E ele disse ao Senhor que ele saiu nu, ele voltaria, que o Senhor deu, o Senhor tomou. Existia em Jó um pleno conhecimento do Deus que cuida do homem e que ele não tinha nada aqui na terra, que tudo que ele tinha era dado pelo Senhor. Mas não ficou aí. Passou-se um tempo, Jó já estava sem nada, sem fazenda, sem família, só lhe restando a mulher. E Satanás observou aquilo e viu que Jó permanecia fiel. Jó em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Então Satanás retornou novamente. O Senhor pergunta: de onde tu vens, Satanás? Aí ele fala assim: eu vim de rodear a terra. E Deus olha para ele: viste meu servo Jó, ele é fiel, ele continua sendo fiel. Satanás disse para Deus: claro, se tu tocar na pele e no osso dele, ele vai blasfemar contra ti. Não há um homem que passe por esse tipo de luta que não blasfema e não te amaldiçoe. E Deus disse: vá, toque. Deus permitiu aquilo. Muitas pessoas não entendem por que Deus permitiu aquilo. Eu costumo dizer que a mente de Deus é uma mente tão extraordinária e soberana que Ele usa o mal para fazer o bem. Me entenda, Ele permitiu o mal na vida de Jó, porque através daquilo uma grande bonança, uma grande prosperidade viria à vida de Jó. E aí Satanás toca em Jó, tira tudo de Jó. Tira a saúde. Jó teve que pegar caco de telhas para estar se coçando de tanta dor que Jó sentia. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou, a ponto de responder a sua mulher quando viu tamanha dor e disse a Jó: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó olha para ele: mulher, como falas uma louca? Assim fala você. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 42, após uma longa experiência com Deus, um longo período de adoração, quando Deus se manifesta a Jó de várias formas em um redemoinho, e Deus fala com Jó. Jó começa a conhecer a grandeza de Deus. E ele diz, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Ele diz isso com toda clareza. Hoje eu te conheço, Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele muda a sorte de Jó quando Jó ora pelos seus amigos. Quando Jó sente um sentimento de compaixão por aqueles que na sua luta achava que ele estava sofrendo pelo pecado. E não era. Era uma permissão divina para provar o seu filho. Deus honrou o seu servo Jó. E ele disse, Senhor, eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu quero dizer a você nesta hora, nesta rápida reflexão, tem muito a se falar sobre Jó, mas eu quero falar rapidamente que os planos de Deus, eles não são compreendidos por nós. Nós não entendemos os desígnios de Deus. E às vezes, como homens, queremos julgar a vida do nosso irmão. Meu Deus, por que o irmão está passando essa aflição? Por que ele não é fiel? Por que ele ficou daquela forma? Por que ele está passando por determinadas circunstâncias? Os amigos de Jó não entenderam e acabaram amaldiçoando Jó por falta de sabedoria. Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Os planos de Deus não podem ser frustrados na vida daquele que confia e é fiel. Mesmo que este venha a cair, Deus o levanta. Ele diz, olha, o justo pode cair 7 vezes, mas todas elas o Senhor o levantará. Eu quero te dizer nesta hora, você que está passando por momentos difíceis, entenda que é só um momento. Toda promessa de Deus, existe um tempo de formação. Deus, ele forma os seus filhos para aquilo que ele tem preparado. Isso está em toda a palavra do Senhor, está na vida de Moisés, está na vida de Abraão, na vida de José. Não é uma experiência extraordinária. De uma cova foi parar em uma sarjeta, né? Foi preso, passou por inúmeras coisas. Daí o Senhor o honrou e o fez príncipe, porque ele foi fiel. Ele compreendeu que mesmo na dor, Deus não o abandonaria. Eu quero te dizer, Deus não nos abandona. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tristeza, estamos no mundo, suscetíveis a tudo que é provação, tudo que é dificuldade. Mas o Senhor, ele cuida de nós. Eu quero dizer a você, filho e filha do Deus Altíssimo, você que ama a Deus de todo o coração, não julgue o teu irmão na provação. Não julgue o teu irmão na circunstância difícil. Porque certa feita alguém me disse que Deus permite que alguns sofram para provar os que estão à sua volta. Você sabia disso? Para ver a bondade do seu coração. Você vai ajudar o seu irmão ou você vai terminar de matá-lo? Você vai edificar o seu irmão ou você vai julgá-lo e destruí-lo com as suas palavras? Ajude quem precisa. Se levante para dar. Seja um doador de bênçãos, porque eu vou te falar uma coisa, grande galardão tem aquele que ora. E até mesmo se teu irmão estiver se desviando do caminho, a palavra do Senhor diz que aquele que traz de volta alguém que está tentando se desviar, terá multidões de pecado perdoada. O Senhor, ele ama o amor, porque ele é a plenitude de toda graça. Ele é justiça, ele é juízo, mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de arrependimento e perdão, porque a porta da graça está aberta. Portanto, em nome de Jesus, proclama que os planos de Deus não podem ser impedidos. E o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a nossa vida é um plano de salvação. Ele não veio destruir as almas, ele veio salvá-las da condenação que está por vir. Então levantemo-nos, clamemos ao Senhor, preguemos esta palavra e assim como Jó, se estamos sofrendo, adoremos. Na adoração, Deus faz coisas extraordinárias. Agradeça por aquilo que o Senhor tirou de você. Tem coisas que amamos, pessoas que amamos e queremos perto de nós, mas o Senhor as afasta de nós. Então agradeça, porque um dia o Senhor te abençoará 100 vezes mais. Então somente glorifica. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, aquele que perder pai, mãe, irmão, amigo, amiga, coisas deste mundo, por amor de mim, receberá 100 vezes mais, ainda aqui na terra
e mais a vida eterna nos céus. Então ele é abençoador daquele que crer nele. Abra teu coração nesta hora, o Senhor está falando com você. Levante suas mãos aos céus e agradeça ser digno de passar por esta aflição, porque eis que cedo, muito cedo, o Senhor irá te abençoar. Amém? Prazer falar com vocês, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e ministre através do Espírito Santo a vontade soberana dele para a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor.